Bom dia, Maria Lúcia, bom dia a todos. Oi, Cláudia, Bom tudo dia. bem? Tudo bom? Tudo jóia? Tudo. Bom dia, Ei, pessoal. ei, Oi, Maristela. bom dia, Bom dia, Maristela. Maristela. Vem cá, tia. Deixa eu ver se eu consigo. Tudo bem, pessoal? Graças. Ah, Então, hoje nós vamos ter mais essa reunião, né? E mas para começar, eu queria que a Oi, Rê, eu queria que a Rê me mandou a programação de uma de um evento que ela vai organizar, que é bem a cara aqui dos nossos encontros, sabe? É um evento muito legal, que é no começo de primavera, né, Rê? É, Tem um nome, né? Você não poderia falar um pouquinho desse evento? sim, obrigada, viu, Luz, pelo espaço. Então, é um encontro bem Olha, especial mesmo que eu estou ajudando a organizar. E é o primeiro encontro da Rede Isso, é o nome, né? O primeiro encontro presencial. a Mas Rede I existe há quanto tempo? desde 2017. Nossa. E aí, esse grupo, na verdade, se formou a partir da vinda da professora Elizabeth, né? Hum. Ela vinha, né, a cada 2 anos pro Brasil, em vários lugares, assim, né, do Brasil. E aí foi juntando essas pessoas num grupo. Esse grupo não é um grupo fechado, ele é aberto a todo mundo que tem interesse, assim, pelo estudo dos textos clássicos, né, chineses. Então, tanto textos da medicina chinesa, quanto textos de filosofia, também do Dao De Jing. Está aberto para quem quiser participar também, eu posso também deixar o convite ali para entrar. E aí, Sim. desde que ele começou, a gente faz, Deixa eu só perguntar, esse I significa o quê? significa propósito, intenção. E quem deu esse nome foi a própria professora Elizabeth, né? Porque tem a ver com essa organização, o pensamento, os estudos, mas assim, de uma clareza mesmo do propósito do nosso coração, né? E isso vai ajudando a nortear, né? Para não desvirtuar mesmo, né? E E aí, então, aí desde que se formou, a gente sempre fez encontros online, assim, grupos de estudo, né? Sempre online, atravessou bem o período da pandemia também. Então, a gente ficava nesses encontros remotos. E aí, a gente sonhava com um encontro presencial que a gente vai fazer agora, que vai ser do dia 3 ao 5 de outubro. E, e esse encontro, ele vai ser um encontro que ele é como um encontro de trocas de conhecimentos, de vivências, de experiências, né? Eu não sei se as outras, né, quem tá aqui conhece, já foi em algum encontro de trocas de sementes, que é assim, né? Para quem não conhece, por exemplo, eu tenho um punhado de sementes de plantas que eu cultivei que eu acho que são muito especiais, sei lá, um milho crioulo, um feijão especial. Aí eu pego essas sementes e vou no encontro de troca de sementes e troco. Essa é a minha moeda de troca, né? E vou trocando pela semente de outra pessoa que cultivou também aquilo, né? No sentido de perpetuar, né, aquelas plantas, né? Então, isso inspira o nosso encontro, encontro presencial. Só que no caso, essas sementes são sementes de algo que a gente cultivou na nossa experiência, né? Tanto pode ser alguma técnica, mas de medicina chinesa, quanto algum conhecimento. Então, a partir disso, a gente foi montando a programação do evento. Ele é um evento sem fins lucrativos. O que a gente está fazendo é entre todos os participantes, inclusive aqueles que vão partilhar alguma coisa, que vão estar, então, entre aspas, entre como, né, vão estar mesmo como palestrante, todo mundo vai estar participando do rateio das despesas, que é toda a hospedagem e alimentação, né? Então,
tá bem especial a programação, ele tá como num formato de um retiro, né? Então a gente acorda, vai ter uma meditação que vai ser, inclusive, vai ser guiada pela Thelma Boniô, que é a pessoa Até. que é a Thelma, né? Que falou sobre, que sempre fala sobre o Ano Novo chinês pra gente, né? Que tem toda essa sabedoria. Então ela vem, e é uma honra também a presença dela, né? Então ela vai guiar a meditação, ela vai também fazer uma partilha sobre o I Ching. Então tem outro amigo que vai falar sobre a moxa, uma outra que vai falar sobre a saúde da mulher, vai ter práticas de Qigong, você fala sobre longevidade. Agora eu não lembro todos os detalhes, mas eu vou mandar ali no grupo que tem a programação completa. Aí tem momentos, né, a gente vai falar sobre o chá. A gente vai fazer um sarau de poemas chineses à noite, então, em torno de uma fogueira. Eu vou falar sobre o Dao De Jing, junto com uma amiga, que é a Mari. Então tá bem especial e fica aberto o convite. É um encontro pequeno, né? Como é o primeiro encontro, a gente quis começar pequeno, mas de repente a gente vai aumentando, mas ainda tem algumas vagas. Então, quem quiser participar, aí tem a ficha de inscrição ali. E é isso. O valor que vai entrar, então, é para rateio das despesas. E se tiver um excedente, a gente pretende, de alguma maneira, voltar, né, em benefício da própria rede, né? Então é isso, esse encontro. Vai estar bem especial. Estou super feliz de fazer, porque a gente vai encontrar as pessoas de verdade, né? E vai conversar. De verdade. É, assim, ao vivo, né? Então vai ser Ver se legal. é alto, se é baixo, se é gordo. É, Às vezes tá a gente bom? tem uma impressão que é É. alto e ele é baixinho. Onde que vai ser o encontro? Então, e vai ser aqui, vai ser em Monteiro Lobato, no bairro onde eu moro, no bairro do Souza, numa pousada Hum. super gostosa que tem um riozinho embaixo. Vai ser bem legal. E aí a alimentação também faz parte, né, desse evento. Quem vai cozinhar é uma querida também que mora aqui. E como a gente também está envolvido com agroecologia, então a gente vai, os alimentos vão ser na sua maioria, sim, os alimentos orgânicos, agroecológicos, de produtores locais, né, das famílias aqui agricultoras e quem vai preparar também vai ser de uma maneira bem especial. Vai ser do dia 3 ao 5 de outubro. Eu vou mandar essa programação no grupo ali para vocês verem. A pena que é pouca, são pouca gente, né? São É, quantas pessoas? 30? vai ser no máximo 30 e a gente agora deve ter umas 6 vagas só. Ixi, Lá na pousada as vagas já estão acabando, mas assim, cabe um pouco mais de gente e a gente conseguiu um Airbnb numa casa que é do ladinho do nosso. Ah, o Danilo tá querendo, eba. Eu vou mandar então para vocês verem lá, tá? E aí eu fico à disposição, legal. Manda então para o pessoal, né? A tá? programação, tá Vai ser bom? gostoso. Ah, legal. Uhum. Obrigada, Lúcia. Ah, obrigada a você. Então a gente pode começar, então, Vamos. capítulo 43, né? Capítulo 43. Você pode mostrar, então, o texto? Ele é pequenininho, né, Rê? Super pequenininho. Aí eu até vou pedir para Sandra ler o que que você acha. Eu não estou vendo a Júlia. A Júlia está aí? Faz tempo que eu não vejo ela. Posso Sandra, você ler? pode ler? Sim, Hã? sim, bom dia. Dá o dedinho 43. O mais suave sob o céu penetra o mais duro. O sem substância, não ser, penetra onde não há brechas. Por isso, o valor da não ação se faz conhecer. Ensinar sem palavras o valor da não ação. Poucos no mundo os compreendem.
Você pode ler de novo? O mais suave sob o céu penetra o mais duro. O sem substância, não ser, penetra onde não há brechas. Por isso, o valor da não ação se faz conhecer. Ensinar sem palavras o valor da não ação, poucos no mundo os compreendem. Tá. Então, eu vou começar falando alguma coisa, interpretando esse texto, né? Depois a gente, depois a Regina também contribui e depois a gente abre para vocês, né? Esse capítulo, ele é pequenininho, mas ele é muito objetivo, né? Muito incisivo e fala da não ação, né? E também fala que poucos no mundo compreendem o valor da não ação. Aí eu fiquei pensando, eu queria só citar algumas experiências de vida que eu tive, talvez para ilustrar essa não ação e para ilustrar também esse ensinar sem palavras, ou vamos dizer, a brisa suave ou a intenção, a intenção justa, ele pode atravessar o que é concreto, né? O que não tem brechas, ele consegue atravessar. Tem algumas experiências que eu tive, por exemplo, eu lembro de uma mestra vietnamita que teve aqui em São Paulo e fez umas palestras. Eu fui nas palestras dela e uma coisa me ficou marcado, que foi uma pergunta que foi feita para ela, da pessoa perguntar como, como que a gente pode se iluminar, né? Aí ela falou, ó, para você se iluminar tem três jeitos. Ou você fica perto de quem é iluminado, ou você serve, ou você ajuda, ou você fica perto de quem é iluminado, ou você tem algum iluminado na sua família, ou você trabalha para se iluminar, né? Eu achei interessante isso, porque porque justamente eu estava também acompanhando uma médica chinesa que estava no em São Paulo dando uns cursos, que ela veio da China, né? E justamente nessa época em que o Dalai Lama estava no Brasil, primeira vez que ele vinha. E ela ficou toda animada para ir nas palestras do Dalai Lama, que ele ia fazer lá na Catedral da Sé, né? Eu falei, mas você vai lá, você não sabe nem português, nem inglês, o que você vai fazer lá? E ela queria ir escondida porque a China estava brigando com o Tibete e ela é chinesa, ela não poderia ser, a China não poderia saber que ela foi na palestra da Dalai Lama, né? Mas ela queria ir, porque ela, como médica chinesa, ela era mestre de Qigong também. Ela falou: não, eu só quero ficar perto, eu só quero ficar dentro do campo dele, porque ele tem um treinamento muito bom. Eu falei: ah, tá bom. Então, ela queria só ficar perto. Então, isso me lembrou dessa médica, dessa mestra vietnamita dizendo que de uma das formas de você se iluminar, que é você ficar
perto, né, de quem está iluminado, né? Fora alguns exemplos também que, por exemplo, dos animais, né? Eu não sei onde que eu li que, que eu li, eu acho que não sei onde é que eu vi isso, mas diz que para você domesticar ou para você acalmar um elefante furioso, um elefante que está rebelde, é só você colocar ele do lado de um elefante pacífico, que ele vai ficar pacífico. A mesma coisa que eu vi também com aquele hipnotizador de cães, esqueci o nome dele. Ele tem um programa na TV que ele assim acalmava os cães mais rebeldes, raivosos, agressivos. Aí como que ele fazia isso? Ele tinha um cachorro, ele tinha um cão, um pitbull, que era um doce assim. Ele era muito amoroso, muito pacífico. Então ele levava o cachorro dele e punha perto dos cães agressivos. E era impressionante a gente ver como o cão agressivo, ele, sobre a influência desse cão que era pacífico, ele ficava também harmonizado, né? Então, essas são coisas que eu lembrei. Também lembrei de uma frase de um mestre, de um orientador do Gurdjieff. Eu frequentava o grupo do Gurdjieff, né? E tinha um orientador que eu gostava muito, que era o Paulo. Ele já faleceu, mas um dia eu perguntei para ele, eu falei: Paulo, como que a gente ensina a ter eixo? Ele falou: você ensina, você tendo eixo, você ensina. Quer dizer, nenhum desses episódios aí envolvia palavra, envolvia de você querer ensinar falando da coisa, né? E também isso também marcava os mestres chineses, eles não falavam muito, né? Eles eram mais pelo modelo, de você ficar perto, ver como que eles faziam. Eu não ficava falando muito, né? E então acho que isso também tem a ver com essa força do ser, né? Quer dizer, você tem um campo quando você está harmonizado, né, quando você se cultiva, você tem um campo que irradia, né? O seu sopro irradia, porque ele circula, aí você irradia e você tem um campo biomagnético, né, em volta. E esse campo tem uma ação, ele tem uma ação, sem palavras, né? E as coisas que estão no raio desse campo, quanto maior é o raio, né? As coisas vão se beneficiar, seja elas uma outra pessoa, seja uma planta, seja qualquer coisa, né? Até o espaço em volta, né? Você tendo eixo, você tendo um centro, né?
você leva esse seu centro e em volta aí se cria esse espaço sagrado, né? E que é muito, que é o que fala esse capítulo, que é o agir sem agir, né? Fazer sem agir, quer dizer, só pelo seu campo, pela sua presença. E que poucos conhecem isso, né? Ele até fala, poucos conhecem, compreendem isso. Às vezes porque a gente fala demais, né? Aí não deixa uma chance para a gente, no silêncio, perceber essa transformação. Aliás, dentro do budismo, esse é o primeiro daqueles ensinamentos óctuplos do budismo, esse é o primeiro, né? Que ele fala que o primeiro é você ter associação correta, você se associar a, você ter uma associação correta com, as pessoas, né? Não se associar com coisas perversas, né? E, e aí a gente, eu acho que isso tá, essas poucas palavras aí falam, né, que como que essa aura, essa coisa que uma pessoa que está harmonizada, ela pode irradiar, ela pode até atravessar aquilo que não tem brecha, sei lá, aquilo que é maciço, né, que não tem brecha, atravessa, né? Que nem uma brisa também, ela, ela também penetra, né? Penetra no seu interno. Por exemplo, tem plantas que penetram também. Por exemplo, a moxa, artemisia, né? Do qual é feito a moxa. A moxa, ela tem um calor que mesmo sem, se você acender a artemisia, que é essa lãzinha da moxa, mesmo sem ela tocar a sua pele, aquele calor penetra e vai até o seu meridiano, né? Então, esse lado mais sutil, ela é poderosa, né? Como diz esse capítulo, né? Regina, você quer complementar? Sim. Mas fiquei pensando aqui, quando você conta disso, né? Que bom que a gente tá pertinho de você, Lúcia. Que, Ah, que você ilumina a gente. tá É, certo. é sim, Não mino nada. ilumina sim. Tá, eu vou compartilhar aqui. Primeiro que eu queria dizer que fala que, né, poucos no mundo os compreendem. Então, vou falar um pouco sobre o capítulo, mas queria esclarecer, né, que eu falo a partir dessa minha limitação, né? Mas só o exercício, assim, de ficar, de ler, de refletir, já vai transformando alguma coisa dentro da gente, né? Eu me sinto assim. Então, de entrar em contato, né, com esses textos. Vou ler de novo aqui o capítulo. O mais suave sob o céu penetra o mais duro. O sem substância, não ser, penetra onde não há brechas. Por isso, o valor da não ação se faz conhecer.
ensinar sem palavras, o valor da não ação, poucos no mundo os compreendem. Sobre a suavidade, essa primeira frase, né, o mais suave sob o céu penetra o mais duro, eu fiquei pensando na suavidade da água e de como ela atua, né, aqui na manifestação. Então, vamos pensar, né, dessa água que brota. E uma mina de água é sempre uma coisa assim, né, naquele silêncio, aquele pouquinho de água. E da nascente, né, que vem dessas grotas, essa água que vai correndo, ela vai encontrando nesses caminhos, assim, onde é mais favorável, ela vai indo, e aí encontra alguma coisa, ela desvia. Às vezes tem um lugar que é mais profundo, ela vai se acumulando e depois transborda e segue. Às vezes tem um lugar que ela fica mais represada, ela evapora e cai de novo. Mas ela está sempre seguindo esse movimento, numa suavidade, mas numa clareza, assim, também. Quer dizer, não é nem clareza, né? Não dando esse atributo para a água, mas um propósito ali, né? E corre, vai em direção ao profundo, ao mar, né? Ou ao céu, se evapora e cai de novo. Então, essa é a suavidade da água. E aí eu queria ler o capítulo 8 que faz essa referência à água, e também a água quanto uma manifestação da virtude. O 8, né? Então, a virtude do bem supremo é como a água. Vivifica todas as coisas, sem se opor a nada. Flui em lugares inferiores, rejeitados por todos. A água é como o Dao. O bem de ocupar o mais baixo, o bem de ser profundo no sentimento, o bem do amor nas relações, o bem da sinceridade na sua expressão, o bem da justiça no governo, o bem da competência no trabalho, o bem do momento oportuno no movimento. A virtude do bem supremo não disputa. Então, ele não disputa. Por isso, é irrepreensível. E, e aí, depois eu coloquei aqui o capítulo 22 também, porque aí eu acho que ele vai descrevendo a virtude, mas como uma expressão no ser humano, né? Ele estava falando então da água, né? E para mim que esse 22 ele também vai trazer essas virtudes mais no ser humano. E também que faz essa referência, né, de o mais suave sob o céu penetra o mais duro. O sem substância penetra onde não há brechas. Então ele vai falar que curvar-se permite a plenitude. Submeter-se permite a retidão, esvaziar-se permite o preenchimento, romper permite a renovação, possuir pouco permite a aquisição, possuir muito permite a ganância. Por isso, o homem sagrado abraça a unidade, tornando-a modelo sob o céu. Não julga por si, por isso é óbvio. Não vê por si, por isso é resplandecente. Não se vangloria, por isso há realização. Não se exalta, por isso cresce. Só por não disputar, daí ele fala da não disputa de novo, né? Nada pode disputar com ele. Antigamente se dizia: curvar-se permite a plenitude. Como poderiam ser palavras vazias? Assim, ao alcançar a plenitude, encontra-se o retorno. Então, é, diante do que é duro, né, e do que não há brechas, só algo que não tem essa mesma. Então, só esse suave sem forma que pode penetrar, né, o que é duro e o que não há brecha, e o que não tem brechas. No, e aí, isso seria, que eu estou entendendo, esse suave sem forma, como esse agir sem agir.
E quando eu conversava com a Lúcia um pouco antes sobre esse capítulo, aí eu perguntei para ela, né? Então, o que que é a não ação? O que seria a não ação? Daí você falou, né, que esse agir sem agir é agir sem segundas intenções, né? Com a naturalidade. E aí tem o capítulo 37 que ele fala assim: o Tao é não ação, e nada há que não seja feito. Se o coração que governa pudesse preservar o Tao, todas as coisas evoluiriam naturalmente por si mesmas. Se, ao evoluir, desejos de ação são gerados, retorne ao que é simples e sem nome. O simples e sem nome evolui sem desejos. Sem desejos, tem-se tranquilidade, e a miríade de coisas estará em paz e estável. Então, esse não ação não é que não é fazer nada, né? Porque ele fala aqui, né? Então, o Tao é não ação e nada há que não seja feito. E, e aí depois ele também fala, mas é como um evoluir sem desejos. E aí, recapitulando o capítulo anterior que a gente viu, né, o 42, que ele fala, porque o Tao, mesmo assim, o Tao sendo não ação, ele gera, né? Ele gera o um, gera o dois, gera o três, ele gera a miríade de seres. Mesmo não fazendo nada, então não quer dizer não fazer nada, mas esse agir sem agir, e onde dessa naturalidade, ou como a Lúcia coloca, né, sem essas segundas intenções, mas ele pode gerar tudo, né? E, bom, daí ele continua aqui, ensinar sem palavras o valor da não ação, poucos no mundo os compreendem. Aí eu acho que você falou super bem já, né, de como, de que não alcança mesmo, né, as palavras, assim como diz no primeiro capítulo, né, que o Tao que pode ser dito não é o Tao verdadeiro. Eu até coloquei ele aqui. Ó, o Tao que pode ser dito não é o Tao onipresente. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. O inanimado é a origem do céu e da terra. O nomeado é a mãe da miríade de seres. Sem desejos, contemplam-se os mistérios. Com desejos, contemplam-se as manifestações. Os dois, embora distintos, nascem da mesma origem misteriosa. A origem misteriosa é mistério além do mistério. É o portal para todas as maravilhas. Então, porque as palavras elas vêm, né, desse. As palavras elas não alcançam, né? Quando a gente vai, por exemplo, não alcança o Tao, né? Porque ele vem depois dessa manifestação, não alcança nem o indizível. Bom, eu quis fazer essas referências aos outros capítulos que a gente já viu, mas depois, agora eu queria trazer mesmo para exemplos mais práticos, assim, de como que eu fui refletindo, assim, né, sobre esse capítulo. Então, eu até anotei aqui alguns exemplos. Primeiro, assim, daqui, da onde a gente está, do nosso corpo, vamos pensar assim, quando a gente tem, por exemplo, uma tensão. De repente a gente até tem alguma tensão, né? Por exemplo, está com uma tensão aqui no ombro. E aí, quando para relaxar, a gente, né, a gente respira assim, e a sensação que a gente tem quando a gente relaxa, se dá conta disso, né? Dessa coisa que tá rígida, tensa. E quando a gente solta, assim, é uma sensação de leveza, né? De soltura, de abertura. Querendo dizer assim que no corpo tem essa sensação, né? Quais são essas sensações, né? Desse suave que pode penetrar, né? O que é rígido e duro. Uma sensação corporal. Um outro exemplo, trazendo para uma situação que seja dura, sabe? Aquela situação que, meu Deus, que não tem brechas, quer dizer, a gente não vê nenhuma solução, né? É, E realmente, se a gente ficar numa perspectiva da materialidade, de repente aquilo não tem mesmo solução. Aquilo
não tem como resolver, assim, ficou numa coisa e a gente fica naquela questão, porque, nossa, é dura aquela situação, é rígida, não tem como, porque não tem solução, dentro dessa perspectiva da materialidade, né? Mas, tem até, no capítulo primeiro, né, fala que com desejos a gente contempla as manifestações, sem desejos a gente contempla o mistério, né? Porque na perspectiva do Tao, aquele Tao que age sem agir, né? Mas que gera tudo, o Tao gera o um, que gera o dois, que gera o três, que gera miríades de seres. Aquela situação, nessa perspectiva, ela só faz parte do movimento, né? De um movimento da vida, assim, e que vai transformar, né? E que sim, que se transforma. Então, aquela situação que é dura e rígida e difícil, nessa perspectiva, né? Quando você está envolvido naquilo, aquilo é tudo, né, na sua vida e que não tem solução, mas nessa outra perspectiva, né, do Tao, que, enfim, é a constante mesmo, aquilo é só um ponto nessa situação, nesse encadeamento de situação das mudanças, né, da constante mutação. E aí, seja em alguns momentos que a gente consiga ter eu acho que é um momento de iluminação mesmo, né? É essa mesma sensação corporal de uma leveza, de uma abertura, né? Um soltar, assim, né? Esse suave que pode penetrar o duro, né? O sem brechas. E aí, anotei também aqui não, só uma coisa. E aí também a gente pode lembrar diante dessa situação, como que a água faria, né? Como que a água faz? Ela encontra, o que que ela faz na suavidade? Como a gente, diante dessas situações, né, ter essa lembrança d'água e agir nessa suavidade, que diante de diferentes terrenos, ela se adapta, ou ela se evapora e ela cai, ou ela circula e ela segue. E isso não faz com que ela perca o movimento dela, natural de ir em direção ao mar, né? Dentro dessa suavidade. Então ela não fica ali, né? Assim ela vai, é nessa suavidade, né? Daí o outro exemplo aqui. Eu perguntei pro meu marido o que que é para ele a não ação. Ele vai acompanhando comigo, eu vou lendo para ele. E o meu marido, entre outras coisas, ele é agricultor, né? E aí ele deu um exemplo que eu achei muito legal, que ele falou que a não ação para ele é assim, quando ele tá ali no plantio e ele vê que tem uma planta que não tá indo muito bem, tem um caminho que é realmente de querer controlar e fazer as coisas da maneira como ele acha que tem que fazer. Outra, mas o caminho da suavidade da não ação é se integrar com aquela planta e com o meio, com a natureza. Se integrar com ela e aí ele sabe o que fazer, né? Assim, vem o que fazer, né? Porque ele está integrado com. Ou quando ele está podando uma árvore também, ele falou, é se integrar com a árvore e aquilo vai fazendo, né, ele tomar as atitudes, os gestos, né, mais justos. E aí É, daí eu pensei também no outro exemplo que é numa situação com uma outra pessoa, que daí a gente tem, né, esses conflitos, e às vezes a gente tem uma relação que pode ser mais desafiadora, e que é uma situação que também é rígida, dura, e que parece que também não dá. E é de novo, assim, nessa perspectiva, talvez se eu ficar tentando competir, né, como falar, ficar tentando disputar, que na verdade aí, não, o que importa é que eu esteja certa, né, assim, numa disputa mesmo. E aí vai ser rígido mesmo, né? Mas não vai ter brecha. Mas se no meu estado de natureza original, e aí o que eu vou perceber é que aquela pessoa é uma manifestação da vida assim como eu, no sentido de unidade, né? E aí nesse lugar que não tem essa disputa, né? Eu acho que. Então tem alguma coisa que atravessa, né? Você também falou isso na nossa conversa anterior, que eu também queria trazer para as pessoas, que eu acho que foi tão bonito, que o olhar ele atravessa, né? Então, nesse olhar eu posso. E alguma coisa atravessa. Então não importa muito isso
de que razão ou não razão, né? Assim, tô certo ou não. É uma coisa, porque é coisa do ego mesmo, né? Que deixa rígido. Então, essa coisa de soltar, então pode ser atravessado por algo que é incomum. E, e daí do ensino sem palavras, esse é um outro exemplo, que eu fico pensando que agora nesse papel de mãe, né? De como essa. Agora, na verdade, na maternidade eu tô. Muitas das teorias agora realmente só faz sentido se eu tô praticando mesmo, né? Eu vejo que o que eu posso transmitir para ele é. Porque não é assim, eu falar alguma coisa, de alguma coisa que eu acredito, assim, uma coisa que eu acho bonita. O melhor que eu posso passar para ele é sendo mesmo, né? É isso que fica mesmo. E a criança que é sincera, ela deflagra isso, né? Não é nesse lugar das palavras, é realmente da nossa presença mesmo, das nossas atitudes, né? E aí, por fim, daí de um outro exemplo, então a gente falou dessa relação, né, com o outro, com as situações, mas a relação com a gente mesmo, é, que é do corpo de sopro, né, que você sempre fala, né, o corpo de ti, que se a gente tem, assim, a ideia de que o nosso corpo ele é duro e rígido, realmente não tem acesso, né? Mas quando a gente vai fazer as práticas, é a partir desse. Tem algo que é suave que pode penetrar. Isso que é. Tem um limite, assim, que é material, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, a unidade com o céu e com a terra, e a gente recebe esses influxos, né? A virtude aqui que vem do céu, o suave ele pode penetrar, né? Mas porque a gente está entendendo o nosso corpo como o ti, né? Como desse lugar da. É do ti. Desse lugar também que é de unidade, né? Porque o ti é o que une todos nós também, né? Em comum. Então, dessa relação com a gente mesmo, a gente não. Nosso corpo não é uma massa fixa. É isso aí, Lúcia. Nossa, incrível. Legal, hein? Muito bom. Gostei das relações que você fez com os outros capítulos, né? Da comparação com a água. Aí eu fiquei pensando, poderia, em algumas situações eu poderia ser como a água mesmo. Assim, tipo, vaporizar, como é que você falou? É, Desmanchar, é, virar vapor, né? Para né? depois cair. É. Muito bom. Vamos então abrir para o pessoal para ver se a gente se tem contribuições. A Sandra pode ajudar, né, Sandra? Para você ver se tem comentários no YouTube. É que no Sim, Não, YouTube, no YouTube não, no chat. no chat. Tá. o Danilo tá com a mãozinha aqui também, ó. Ah, oi, Danilo apareceu. Tudo bem, Danilo? Oi, tudo bem, gente? Bom dia. Bom dia. Que bom, que felicidade estar aqui com vocês, compartilhando essas coisas bonitas, essas sabedorias. E, nossa, eu ouvindo essas coisas todas e, sobretudo, lendo aí esse capítulo da Aldedim, eu fui para um outro caminho. Essa sabedoria milenar, né? Multimilenar chinesa. Depois de tanto tempo, a ciência ocidental, ela está começando a chegar nas mesmas coisas que o pessoal já falava há 5.000 anos e tudo, né? E eu só queria dizer que eu lembrei de duas coisas que anda se falando muito hoje, que é o entrelaçamento quântico, né? Que é uma coisa da ciência quântica, é um, um fenômeno que dois objetos, por mais distantes que estejam, se eles estiveram nesse entrelaçamento,
um atua sobre o outro. Eles podem estar a bilhões de quilômetros, a anos-luz de distância, mas eles estando nesse entrelaçamento, um atua sobre o outro, mesmo a uma distância grande. E eu acho que isso é o começo de entender muito mais do que simplesmente corpos físicos e tal, mas também entre as pessoas, né? E, e as coisas do mundo. E eu me lembrei também de um outro elemento que se chama neutrino. O neutrino é uma partícula agora que foi descoberta que ela não tem matéria e ela não tem carga elétrica e ela é uma partícula subatômica e ela atravessa tudo. Ela atravessa a matéria, atravessa a Terra e eles estão começando a pesquisar e ver que os neutrinos são enviados para nós pelo Sol, né? E eles atravessam os corpos, então você poderia ver, por exemplo, por dentro da Terra ou por dentro das coisas e tal, se você conseguisse usar os neutrinos. Então, eu acho que isso também é interessante, né? Mas o que nos toca mais diretamente, que são as práticas corporais chinesas, o Qigong, eu tive uma experiência com a minha mãe quando ela fez a passagem dela. Eu acho que quando a gente pratica o Qigong, a gente está. Isso você já falou tantas vezes, né, Lúcia? A gente influencia o que está em volta, né? E talvez a gente influencie muito mais do que só o em volta, né? Se for pensar nessa coisa do entrelaçamento quântico, a gente talvez consiga contribuir com o mundo todo, né? Ou de alguma forma influir com essa energia que a gente produz, né? E trabalha, esse ti que a gente trabalha, ele consegue se expandir. E aí a experiência com a minha mãe foi muito assim, ela estava já hospitalizada há um mês, e eu senti, foi logo depois da pandemia, então tinha restrições de visita e tal, mas como ela estava um pouco terminal, o pessoal deu uma folga e permitia mais do que uma pessoa num dia. E a gente tinha um combinado que meu irmão e eu, a gente se alternava, um dia um, outro dia o outro, um dia um, outro para não. E aí naquele dia o meu irmão foi de manhã, mas aí eu liguei para ele e falei, olha, eu estou sentindo aqui que eu preciso ir lá, né? Eu senti um chamado. Aí eu fui. E fui e cheguei, ela já estava com uma respiração ofegante, e aí eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para conter essa energia ansiosa, porque eu não sei, a gente não sabe, mas acho que quando a pessoa se aproxima desse momento, eu acho que deve dar uma ansiedade muito grande, né, pelo que não se sabe o que vem. E aí eu resolvi fazer uma prática, eu fiz o treinamento perfumado, né? Eu botei a música, fiz o um, fiz o dois. Daí eu sentei do lado dela, segurei a mão dela e comecei a colocar umas músicas russas, que ela era filha de um russo, né? E, e aí ela foi respirando, respirando até o momento que ela parou de respirar e eu segurando a mão dela. Então eu acho que teve um efeito de acalmar, naquele momento, naquela situação, eu não tinha como dizer, porque ela já não tinha comunicação verbal, nada, eu não sei o quanto que eu estava dizendo, ela poderia entender. No entanto, eu acho que pela energia que eu trabalhei ali, né, com o Shankun, eu consegui trazer uma calma para ela ali, para ela poder encarar, e aí segurando também a mão e tudo, eu acho que aí foram vários fatores, mas eu acho que de alguma forma eu ajudei. Então eu sinto que isso para nós é muito importante, essa consciência, né? A gente que pratica o Qigong todo dia e tudo, então eu acho que é importante a gente saber que não é só para gente, né? É isso. Que experiência forte, né, Danilo? Então você foi o condutor da passagem dela, né? Foi mesmo, foi mesmo. Nossa, muito E, forte e, isso. e de alguma forma eu senti como se ela tivesse me chamado, né? Porque Uhum. eu acho que eu sou o filho mais Não novo. era a hora de você ir lá, né? E aí eu fui, e aí parece que ela estava precisando desse apoio e tal, né? Então, Para ela ir. ela que me escolheu, eu acho, né? Então Ah,
Eu que tenho que agradecer, na verdade, ter podido Nossa, participar desse momento, né? muito forte isso, né, Rê? Muito, experiência muito forte. Obrigada, Danilo, por Obrigada por compartilhar, compartilhar tá? com a gente. Regina, depois eu quero saber lá do seu negócio, tá? Me manda Ah, Legal, informação, por favor. legal que você vem. tá, obrigada, Danilo. Tá, mais alguém, pessoal, quer? A Rosana. Oi, Isso. Rô. E aí? Então, o Danilo até falou da mãe, eu queria dar um depoimento que aconteceu com a minha mãe, que logo que eu li esse texto me remeteu, né, que a minha mãe, ela tava com essa demência, e no último ano, desde 2020, ela ficou muito avançada, né, e, e era essa situação, o que que eu não podia fazer nada, não tinha mais remédio, não tinha o que parar isso, né? E eu ficava sempre com essa angústia, de vendo ela assim. Aí um dia eu tive um sonho, que assim, eu estava numa casa, nem era minha casa. Aí comecei a procurar ela, ela não estava, comecei a chamar. Aí, de repente, tinha uma porta assim, eu abri a porta e ela estava sentada numa escada, lá embaixo, assim, tinha uma escadaria, ela estava sentada na escada. E aí eu fiquei olhando para ela, eu falei, o que que você está fazendo aí? Aí eu, eu, assim, acordei, né? Só que depois eu entendi, não sei, o que que eu devia fazer. Porque assim, ela estava sentada lá, e eu sei que ela não podia subir mais, mas eu podia descer e ficar do lado dela. Porque o que eu queria o tempo todo ela saber que eu ia ficar do lado dela. Então, assim, ela já quase não falava, ela falava algumas coisas sem entender, mas a gente tinha muita troca de olhar, assim. Então, meu marido, a gente sempre pegava na mão dela e ficava olhando sempre para ela, né? E eu sempre falava para ela, eu vou ficar com você, eu vou ficar com você. Então, eu me senti um pouco assim, eu falei, vou ficar lá com ela. Um dia eu subo, mas enquanto ela estiver lá embaixo, eu vou ficar com ela. Então, eu acho que como ela, às vezes ela ficava sempre olhando para mim e eu olhava para ela, então eu acho que a gente tinha essa troca, né? Eu acho que ela pôde sentir que eu fiquei do lado dela. Então isso me acalmou de uma certa, depois desse dia, me acalmou de uma certa forma, que era o que eu podia fazer, né? É isso. É só com olhar, né? Só com olhar, sem palavras. E esse da escada é um símbolo. Foi pela escada que você sabia o que você tinha que fazer, né? Você tinha que descer até ela. Muito legal. Obrigada pelo compartilhamento, tá? Obrigada, Rosana. É. Então, é só com olhar, né, Rê? Ela Uhum. se comunicava com a mãe pelo olhar. Legal. Eu estou na estrada, Lúcia, mas eu queria falar um pouquinho, posso? Pode? Você não está dirigindo, não, né? Não. É o Tá. seguinte, essa coisa do Tao, eu sinto que, para mim, ele significa a existência. Eu existo. A E Rosa, aí, é, por isso, ele penetra em tudo, porque pela existência, ele está ali. Outra coisa que eu fiquei pensando, o texto sempre fala na questão da humildade. A gente tem repetido isso com uma certa frequência, e eu tenho percebido que cada vez mais eu faço menos. E o que é isso?
é que a gente tem a ilusão, pelo ego, como a Regina tinha falado, que a gente faz. Na verdade, a gente é orientado para fazer. Quando o desejo amoroso ele é real, as soluções elas vêm como um milagre para a gente. E, e essa coisa que a Regina falou também eu tenho filhos mais velhos, né? Que a minha filha mais velha tem 44 anos. E eu vejo o que ela é hoje, o que ela percebe, foi aquilo que eu fiz, não foi aquilo que eu falei, da minha presença. E a minha presença amorosa, né? E eu sinto que a gente acha que a gente faz, que a gente acontece, mas, na verdade, a gente não faz. O Tao faz para a gente, sabe? E isso, repetidamente no texto, fala sobre essa humildade, sabe? É isso. Legal. A gente está se achando, né? É, A gente se acha. Legal. E é o que você fez pela sua filha, você foi a sua presença. Muito legal. Obrigada, Ana. Curta aí a viagem, Obrigada. tá? Ei, Maristela, Ei, bom bom dia a todos. dia. Nossa, esse capítulo é tão interessante, e esses depoimentos, né, do Danilo, da Rosana, da Ana, assim, só me fez sentir assim que o Down, né, ele está no suave, no invisível, no vazio, né? Que também me faz lembrar que o verdadeiro poder não é da força, mas da flexibilidade, pensar que a verdadeira força vem da suavidade, né? Que o verdadeiro ensinamento não está na palavra, né? Pelo que vocês, o depoimento, que o verdadeiro ensinamento está no silêncio, né? Que é apenas estar do lado das pessoas. E quando a Regina falou da água, me vem sempre a lembrança que a água ensina para a gente a humildade, né? Que ela sempre vai descer para o lugar mais baixo, né? Ela sempre vai procurar esse lugar mais baixo, que para mim isso é a humildade, né? E pensar também nessa não ação que não é uma inércia, né? É a gente seguir o fluxo natural das coisas. E então é isso, eu acho um capítulo assim maravilhoso, porque eu acho que é muito rico nesse sentido, né? Ah, legal. É seguir, né? É Seguir o seguir fluxo. no Não é fluxo. você ficar lá parada, Por exemplo, inerte, né? tem uma outra coisa que eu queria falar, por exemplo, a questão só de estar do lado. Né? Esse ano aqui vai acontecer um fato aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, que resolveram votar um projeto de lei do Lian Cunha 18 Terapias, colocando no calendário oficial de Belo Horizonte como uma ação relevante do SUS, da humanização do SUS, e então é um projeto de lei, nunca mais vai acabar, porque é Ah, lei. que ótimo. Ter o Lian Cunha 18 Terapias em todas as unidades de saúde, em todos os espaços de Belo Horizonte. E isso, a gente estava falando assim, é só por estar perto da Lúcia, do Zhuang, assim, as coisas foram acontecendo de uma forma muito fluida. Ninguém correu atrás disso. As pessoas foram manifestando e há um número tão grande de praticantes que a própria Secretaria de Saúde reconheceu e, através da Câmara Municipal, criaram essa lei, foi votada e aprovada. Então, também para dizer que essa
só a presença, né, no espírito também é muito importante, né, Lúcia? Nossa, que beleza, né? Parabéns. Obrigado. É uma bela conquista, né? Sim, Quem sabe a Regina não faz isso também em São José, mas então, parabéns para você e para a Luzia, né? A sim. Luzia também que E você, batalhou por né, isso. que contribuiu para que isso tudo acontecesse. Inclusive, É, algumas pessoas tinham pedido o projeto, depois, quem quiser, a gente pode disponibilizar o projeto de lei para vocês olharem nos seus municípios, para quem quiser, tá? Legal. legal. Tá bom. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Maristela. Obrigado. Então, Rê, Não sei, acho que parece que tinha alguém com a mão levantada e abaixou. quem? Não sei, acho que levantou e abaixou. Não sei se era a Beth, eu vi rapidinho. Mas aqui a Vera também está perguntando qual que é a tradução. Ah, a Sandra já respondeu. É que são as traduções da Lúcia, Vera. É que você vai encontrar várias traduções mesmo para esse texto. Mas o que a gente usa são traduções da Lúcia. Tem alguma coisa no chat, Sandra, de pergunta, de comentário? Tem, eu estou lendo aqui, o pessoal está agradecendo a participação da Rosana, do Danilo, sobre as mães, né? O cuidado com as mães. Agradecendo a Ana Silvia também. A Vera Rosenthal, logo no início, ela comentou, ela, não sei se ela ainda está por aqui, que os indianos chamam de darshan, quando você comentou sobre a médica chinesa, Lúcia, queria ficar próxima, ela está por aqui. Do Dalai Lama, né? É, Tem um nome isso, a Vera? quer comentar, Vera? Ela chamou de darshan. O problema da Vera é o microfone dela, que nunca. Fala aí, Vera. Vamos ver se a gente escuta. Não dá para escutar, não. Não dá. Acho que ela vai escrever. Tá, você vai escrever. Tá. Mais alguma coisa, Sandra? Sim, a Eliana Maia, ela fez duas perguntas. Não agir sem ser permitido? Agir somente quando o outro pedir ajuda? Pode repetir? Eu não entendi. Não agir sem ser permitido? Ou agir somente quando o outro pedir ajuda? Você entendeu, Rê? Eu acho que, acho que um pouco. Tipo assim. Porque às vezes a gente, assim, de atuar só se uma pessoa solicitar uma ajuda, né? É isso? É, parece que É. sim. Eu não sei, eu acho que depende da situação, né? Porque eu acho que, assim, cada situação vai depender muito ali, né? Dos seus detalhes. Ela tá falando que sim. Mas eu acho que o convite aqui, mais do que a gente dizer como fazer em cada situação, eu acho que é cultivar alguma coisa interna, sabe? Que daí, naturalmente, a gente vai saber o que fazer, né? Dessa. Quando a gente comunga, né, com esse o Tao, a gente está nessa nosso estado de origem da nossa natureza original, né? Aí as situações dependem de qual vai ser na medida justa, né? Aí não sei, depende da situação. Às vezes tem alguém que claramente tá acontecendo alguma coisa ali né? E a gente vai dar um apoio. Às vezes é muita intromissão, né? Às vezes a pessoa não quer e- então acho que vai depender mesmo, né? Não sei se tem um jeito. Uhum. Acho que Acho que ele vai dizer mais de um estado mesmo interno que vai nortear essas atitudes, né? Independente das situações.
sim, sim, é mesmo, é muito relativo, né? Mais alguma coisa, Sandra? A Vera escreveu aqui no chat. O que os indianos chamam de darshan é simplesmente estar na presença de uma pessoa iluminada, só estar perto. Tá. Ah, tem até o nome isso, então, né? Tá. O problema é a carência, é a falta de pessoas iluminadas para a gente ficar perto. Vamos. Mais alguém, pessoal? Mais alguma coisa no chat? Tô procurando aqui. Consegue visualizar, Rê, alguma Eu acho que colaboração? não. Eu acho que não. Ah, agora Tá. que a Vera, Então, não tem mãozinha levantada também? acho que nem precisa ser uma pessoa. Pode talvez ser uma obra de arte, talvez. É? Uma Como planta. assim? Você ficar perto de uma árvore Isso. milenar, é isso? Nossa, é. Lê. É, ela tá colocando aqui, a Vera colocou como uma obra de arte. Aí acho que a Cidinha que tá falando como se fosse uma árvore. É É, uma árvore, uma planta. é, É, eu acho. É, eu posso falar um pouquinho? claro. Pode. Eu fui para São José dos Campos esse final de semana, passei 4 dias aí. Lembrei muito da Rê e, minha filha mora aí, né? Ela mora em São José. E ela está passando por uns momentos delicados, né? E aí a gente vê como mãe, a gente precisa simplesmente estar na presença mesmo, porque tem coisas que a gente não vai auxiliar, dando palpite, falando. E aí eu fiz a meditação do coração, né? É, a meditação do coração me ajudou muito. Primeiro eu fiz os sopros, depois eu fiz a meditação, para me apenas ficar do lado dela ali, né? Dando suporte, é, assim, da presença mesmo. E eu vi como a presença, só de você estar ali com a pessoa, como acalma a gente, porque a mãe geralmente quer fazer, quer socorrer o filho, né? A mãe quer, é muito louco isso. Deixa eu ver. E aí você se acalma, e aí eu fui fazendo o Daoin, e aí eu falei, não, é o processo dela, é a jornada dela, o que eu posso fazer é apenas ficar aqui. E isso foi incrível para mim, me ajudou muito, muito mesmo. Então, é muito grata, né, assim, por a gente ter recursos, né, e esses recursos auxiliar o outro e o pertencimento, né, quando ele se sente pertencente, aí ele, é isso mesmo, ele vai achando, o caminho chega para ele, né, e é isso, e foi muito bom. Ô, Cidinha, a sua filha mora em São José? Ela mora, ela mora. Leva, leva ela nas práticas abertas do parque, não é, ô, Regina? Tem sim, tem. Lá em São José tem as práticas, que é quinta e sábado, Verdade. lá no Parque Ah, Vicente Aranha, das 8h30. então eu vou lá. Quando Legal. eu Leva vou ir, ela ela lá. nossa, ela marca todas tudo que tem lá, ela já fala, mãe, a hora que você chegar aqui, você já vai pro Vicentina. Aí Legal. eu, nossa, já chego e já vou pro Vicentina. Sempre tem, né? Atividades, eu participo. Nossa, eu vou falar para ela, então. Muito legal. Tá. E É. obrigada pelo seu relato também. Fiquei bem. Eu sou grata a vocês, Obrigada, vocês são maravilhosas nas nossas vidas. Obrigada, viu, Cidinha? Obrigada.
Da simplicidade da presença, né? Como você falou, se você está no centro, É, né, Lúcia? É um, potente. um olhar compreensivo vale mais do que 1000 palavras, né? É. É. Mais alguma coisa, então, Sandra? Aqui no chat, a Ângela comentou que as crianças são especialmente sensíveis ao campo. Sim. Uhum. Os animais e as plantas também, né? Quando a gente está praticando lá no parque, né? Lembra aqui, lá na Água Branca, os animais vão chegando, né? Os patinhos, os cachorrinhos. O Benter também Tem mais fez algum? colocações. Hã? O Benter fez umas colocações também bem especiais. Ele falou: a melhor maneira de ensinar amor a uma criança é amá-la. Depois, eu não sei se eu perdi. São nossos sonhos que mantêm o mundo girando. E onde queres nada, nada falta. Tá. Então tá, pessoal. Acho que não tem mais nada aí, então, né, Sandra? Rê? Acho que agora acabou. Agora, então vamos levar essas reflexões para a vida, né? Né? E, e tenham boa semana, tá? Rê, então dá bom dia pro pessoal, né? Sandrinha também. Bom dia, gente. Obrigada pelo encontro. É muito especial mesmo. A gente estar aqui, né? Conversando É, sobre isso. Obrigada, é. Sandra. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Regina. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Tchau. Tchau, Obrigada a Para todo todos. Bom fim mundo. de bom final de semana. semana, Obrigada. então. Obrigada a todo mundo. Ótimo final de Tchau, semana a todos. Boa semana para todos. Beijo. tchau, beijo. Tchau. Beijo. Beijo.